Você já parou para pensar no que realmente aconteceria se você pudesse dobrar a realidade igual ao Doutor Estranho? A mecânica quântica até dá suporte ao conceito de multiverso que ele navega, mas o cérebro humano não foi feito para isso. Vamos explorar 5 impactos brutais: o dano neurológico da projeção astral, o terror de distorcer a realidade na dimensão espelho, a destruição física de canalizar energia dimensional, a fratura da consciência na dimensão negra de Dormammu e a loucura temporal causada pelo uso da joia do tempo. No fim das contas, o verdadeiro inimigo nunca foi o Dormammu ou o Caecilius. No universo Marvel, a projeção astral é uma das primeiras habilidades ensinadas em Kamar-Taj. A anciã mostra esse poder logo de cara, quando literalmente empurra a alma do Strange para fora do corpo dele, separando consciência e forma física. Os mestres das artes místicas usam projeção astral para observar inimigos, se comunicar a distâncias absurdas e até lutar enquanto seus corpos ficam escondidos e imóveis. O próprio Strange domina a técnica quando enfrenta Caecilius, enquanto seu corpo está desacordado em um hospital, provando que a forma astral consegue interagir com o espiritual e com o mundo físico ao mesmo tempo. Seu cérebro depende de feedback sensorial constante para manter sua noção de eu. Cada nervo, cada músculo, cada órgão manda sinais o tempo inteiro, confirmando que você está dentro do seu corpo. Quando Strange separa sua forma astral para lutar enquanto o corpo permanece parado, ele está basicamente criando um episódio dissociativo controlado. Estudos sobre experiências fora do corpo mostram que até desconexões rápidas podem gerar traumas psicológicos duradouros. E o plano astral não funciona com a geometria que a gente conhece. Lá, linhas retas se curvam, ângulos mudam sozinhos e distâncias deixam de fazer sentido. O córtex visual teria que interpretar relações espaciais impossíveis, como olhar um corredor que é, ao mesmo tempo, mais curto e mais longo do que ele próprio. Neurologistas já documentaram efeitos parecidos em pacientes com distúrbios de processamento espacial, e os resultados são devastadores. Dano permanente no lobo parietal, vertigem crônica e perda completa da noção de profundidade. Mas tem algo ainda mais aterrorizante. Durante combates astrais, Strange vê o próprio corpo deitado como um cadáver. Pesquisas sobre paralisia do sono mostram o impacto psicológico de ver seu corpo imóvel enquanto você está consciente. Isso inclui ansiedade crônica, transtornos de despersonalização e dificuldade em confiar nos próprios sentidos. O cérebro simplesmente não consegue conciliar estar acordado enquanto vê a si mesmo aparentemente morto. A física do plano astral sobrecarregaria a percepção humana em poucos minutos. Strange navega por espaços onde não existe cima e baixo, onde objetos ocupam o mesmo lugar e onde causa e efeito acontecem ao contrário. Estudos sobre consciência indicam que tentar processar essas contradições causaria degradação neural rápida. O hipocampo, responsável por memória espacial, basicamente entraria em curto, tentando mapear uma geografia impossível. Casos reais de dissociação severa mostram pacientes incapazes de reconhecer o próprio reflexo ou de se sentir presentes no próprio corpo. Strange faz projeção astral com frequência, às vezes por longos períodos, até mesmo durante batalhas. O dano neurológico acumulado seria irreversível. Você perderia a conexão fundamental entre mente e corpo, justamente o que define a experiência humana. A dimensão espelho é uma realidade paralela que imita perfeitamente o nosso mundo, mas opera com leis físicas completamente diferentes. Na lore da Marvel, os feiticeiros usam essa dimensão como campo de treinamento e como arena de batalha, já que tudo o que acontece lá não afeta o mundo real. A anciã apresenta Strange a esse lugar durante o treinamento dele, dobrando Nova York como se fosse papel. Os mestres conseguem manipular a matéria à vontade, transformando escadas em tobogãs, fazendo prédios se dobrar sobre si mesmos e criando estruturas impossíveis, como escadas de Penrose que se repetem infinitamente. Caecilius usa esse domínio de forma devastadora nos ataques aos Sanctums, prendendo seus inimigos em uma realidade onde ele controla o próprio tecido do espaço.
A dimensão espelho é o cenário perfeito para um colapso psicológico total. Imagine ficar preso em um lugar onde a gravidade aponta para várias direções ao mesmo tempo. Seu sistema vestibular, a parte do ouvido interno que mantém seu equilíbrio, entraria em pane completa em segundos. Estudos sobre enjoo por movimento mostram que entradas sensoriais contraditórias causam náusea imediata, desorientação e pânico. Mas a dimensão espelho leva isso ao extremo absoluto. Seus olhos veriam prédios se contorcendo e dobrando em ângulos impossíveis, enquanto seu ouvido interno sentiria forças gravitacionais que simplesmente não existem no nosso mundo. O resultado: vômito violento, desorientação total e pânico incontrolável. O cérebro processa visão e gravidade em sistemas separados, e eles têm que concordar entre si para você funcionar normalmente. Quando Strange manipula a arquitetura da dimensão espelho, virando quarteirões inteiros de cabeça para baixo, esses sistemas recebem informações que se contradizem completamente. Pesquisas sobre distúrbios de percepção espacial mostram que até conflitos leves entre esses sistemas podem causar danos permanentes ao cerebelo e ao tronco cerebral. E a parte mais assustadora nem é física, é mental. Você estaria preso em uma realidade onde as leis naturais que você usa para entender o mundo simplesmente não existem. Estudos sobre confinamento extremo mostram que perder referências ambientais previsíveis leva a uma deterioração mental rápida. A dimensão espelho seria infinitamente pior, porque o ambiente não só é imprevisível, ele é ativamente ilógico. Exposição prolongada causaria danos permanentes ao ouvido interno. Strange passa longos períodos manipulando a física da dimensão espelho durante combates. O efeito acumulado deixaria qualquer ser humano incapaz de se orientar no mundo real, totalmente incapacitado pelos próprios poderes. No universo Marvel, feiticeiros canalizam energia de outras dimensões para ativar seus feitiços. Os Vishanti, entidades antigas que existem além da nossa realidade, fornecem poder para escudos e magias de cura. As chamas de Faltine permitem manipulação de fogo puro, enquanto as bandas rubras de Sitorak criam prisões impossíveis de quebrar. Strange puxa a energia de dezenas de fontes extradimensionais ao mesmo tempo, tecendo essas forças em matrizes de feitiços absurdamente complexas. Durante a batalha contra Dormammu, ele canaliza poder diretamente da própria dimensão negra, usando a energia do vilão contra ele, e os portais do Sling Ring exigem manipulação precisa do tecido espaço-temporal, literalmente abrindo buracos entre dimensões para viajar instantaneamente por distâncias gigantescas. Agora vamos falar do nível insano de energia necessário para isso tudo. Quando Strange abre um portal com o Sling Ring, ele está literalmente rasgando o espaço-tempo. A quantidade de energia exigida para dobrar a realidade nesse nível seria absurda, algo na escala de um raio sendo conduzido direto através do corpo humano. Um único raio carrega cerca de 5 bilhões de joules. Strange cria portais múltiplos ao mesmo tempo, enquanto mantém escudos, armas místicas e feitiços ofensivos ativos. O corpo humano simplesmente não foi feito para servir de canal para forças cósmicas. Nossas células funcionam com milivolts. Canalizar energia interdimensional seria como tentar operar uma usina nuclear usando fios feitos para uma lanterna. O dano celular seria imediato e irreversível. Seu sistema nervoso literalmente fritaria de dentro para fora. E fica ainda pior. Strange puxa a energia de dimensões onde as leis da física são completamente diferentes. Não estamos falando apenas de ambientes alienígenas. São realidades onde constantes fundamentais, como velocidade da luz ou gravidade, podem não existir como conhecemos. Quando essa energia entra no nosso universo através de um corpo humano, ela precisa se ajustar às nossas leis físicas. Esse processo de conversão geraria calor e radiação em níveis absurdos. A termodinâmica diz que energia não pode ser criada nem destruída, só transformada. Strange viola esse princípio o tempo todo, o que significa que a energia extra vem de algum lugar e, inevitavelmente, passa por ele. O treinamento necessário para sobreviver a isso seria desumano. O dano celular iria se acumular rápido, envelhecimento acelerado, falência múltipla de órgãos e colapso completo do sistema imunológico seriam inevitáveis. A
A dimensão negra é um reino de energia mágica pura, governado por Dormammu, um ser que devorou sua própria realidade e se transformou em força cósmica viva. Na lore da Marvel, essa dimensão existe fora do fluxo normal do tempo, tornando-se um lugar de existência eterna, onde passado, presente e futuro não fazem sentido. Dormammu conquistou inúmeras realidades, fundindo-as com a dimensão negra, absorvendo suas energias e habitantes para dentro de seu domínio infinito. Quando Strange entra nesse espaço para barganhar, ele está pisando em um lugar onde conceitos humanos como morte, tempo e identidade individual deixam de existir. A dimensão em si é viva, reagindo à vontade de Dormammu e se remodelando constantemente ao redor de sua consciência cósmica. A dimensão negra está fora do tempo e do espaço, como nós entendemos. Quando Strange confronta Dormammu, ele entra em um reino onde a consciência humana simplesmente não consegue funcionar. Tente imaginar seu cérebro tentando pensar quando passado, presente e futuro acontecem ao mesmo tempo. O cérebro humano processa tudo de forma sequencial, um pensamento levando ao outro. Em um lugar sem tempo, essa estrutura desmorona completamente. Sua consciência se fragmentaria, tentando processar uma existência infinita, condensada em um único instante. E o ciclo de morte e ressurreição que Strange suporta. Isso criaria um trauma além da compreensão humana. Cada morte seria sentida por completo. E então, imediatamente, ele ressuscita, consciente de que vai passar por tudo de novo. Pesquisas com sobreviventes de tortura mostram que um único evento traumático pode causar danos permanentes. Strange vive milhares de mortes em um tempo que nem existe. Teorias de consciência quântica sugerem que a consciência humana opera em escalas quânticas, tornando possível existir em múltiplos estados ao mesmo tempo. Mas a dimensão negra sobrecarregaria esses processos, forçando a mente a experimentar todos os estados possíveis de existência simultaneamente. O resultado seria a dissolução total do ego, a destruição completa da identidade individual. Você não enlouqueceria. Você deixaria de existir como pessoa. A Joia do Tempo é uma das 6 joias do infinito que controlam aspectos fundamentais da realidade no universo Marvel. Guardada por séculos dentro do olho de Agamotto, essa joia esmeralda dá ao seu portador controle total sobre o próprio tempo. Strange usa a joia para reverter a destruição do Sanctum de Hong Kong, criando uma bolha temporal que reconstrói prédios e revive mortos enquanto o resto do mundo permanece inalterado. Na batalha final contra Dormammu, ele prende a si mesmo e ao vilão em um loop temporal infinito, vivendo mortes e ressurreições incontáveis. E de forma ainda mais devastadora, Strange acessa mais de 14 milhões de futuros possíveis em Guerra Infinita, experienciando cada desfecho para encontrar o único caminho em que eles vencem Thanos. A Joia do Tempo representa a violação máxima da consciência humana. Quando Strange vê 14 milhões de futuros, ele força uma mente linear a processar tempo de forma não linear. Seu cérebro evoluiu para viver um momento depois do outro. Ter consciência simultânea de milhões de linhas do tempo causaria colapso psicológico imediato. Strange não apenas vê esses futuros, ele vive cada um deles. Todas as mortes, todas as derrotas, todas as vitórias passam pela mente dele com o mesmo peso. Pesquisas neurológicas indicam que o cérebro não distingue perfeitamente entre memórias reais e experiências vividas com imaginação extremamente vívida. Isso significa que aqueles 14 milhões de futuros se tornam 14 milhões de memórias traumáticas, todas igualmente reais para sua consciência. O isolamento também seria absoluto. Strange fica deslocado do fluxo linear do tempo, consciente de futuros que talvez nunca existam e de passados que podem mudar. Ele fica essencialmente sozinho no tempo, incapaz de compartilhar sua experiência com alguém que vive na linha temporal normal. Strange carrega um peso de consciência cósmica que nenhum outro ser humano poderia compreender, muito menos suportar. Então, você conseguiria ser o Doutor Estranho? A resposta não é só não. É fisicamente impossível. O seu cérebro e o seu corpo seriam destruídos pelos mesmos poderes que fazem dele um herói. A projeção astral fragmentaria sua consciência, a dimensão espelho quebraria sua noção espacial e canalizar energia cósmica fritaria você por dentro. Cada feitiço, cada salto dimensional,
cada momento usando as artes místicas empurraria seu corpo e sua mente para um colapso total, psicológico e físico. Mas é aqui que a coisa fica realmente fascinante. A mecânica quântica realmente valida o multiverso que Strange atravessa. A interpretação de muitos mundos não é ficção científica, é física moderna. Aqueles 14 milhões de futuros que ele testemunha, eles existem matematicamente em dimensões paralelas. A existência atemporal da dimensão negra, a física quântica sugere que a consciência poderia, teoricamente, existir fora da linha temporal tradicional. O problema não é que os poderes dele sejam impossíveis. O problema é que a biologia humana é completamente inútil diante de uma consciência cósmica. Strange não é só o protetor da Terra. Ele é um sacrifício ambulante, trocando sua humanidade pedacinho por pedacinho para salvar uma realidade que a maioria das pessoas nem sabe que está em perigo. E aí, que outro cenário de horror cósmico você quer que a gente destrinche? Comenta aí embaixo. E se quiser mais mergulhos profundos na ciência por trás de superpoderes, já dá o like e se inscreve no canal.